A paz do Senhor para todos. Estamos dando início a mais uma das nossas aulas da EBO, onde estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, e não tão diferente contra os outros capítulos dessa carta, onde traz bastante esclarecimentos teológicos, doutrinários acerca da Bíblia. Paulo ele nos revela coisas tremendas. E estaremos estudando o capítulo 11 nessa aula de hoje, um capítulo que é parentético, ou seja, o capítulo 9, 10 e 11 dizem ser coisas acerca do futuro de Israel, da salvação dos gentios, da eleição, e traz para a gente revelações tremendas. E eu peço a você que preste atenção, que abra sua Bíblia, acompanhe conosco, porque são revelações que engrandeceram, que enriqueceram a nossa vida cristã, revelações dadas ao apóstolo Paulo, que também para os nossos dias, para podermos entender qual é o plano de Deus para a nação de Israel, é o plano de Deus para os gentios, nós que nos convertemos ao cristianismo, o plano de Deus para as nossas vidas. Eu não sei em que tempo você está, quando você está assistindo essa aula, mas que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo venha esclarecer a sua mente e trazer também à luz da Bíblia aquilo que foi revelado ao apóstolo Paulo e aos nossos corações. Enfim, estaremos lendo o capítulo 11 e vamos ao texto, ler o capítulo 11 do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: apóstolo Paulo escrevendo disse: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. E assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Gravem bem esses termos que nós estaremos falando sobre ele durante a nossa aula. Você já deve ter ouvido em outras aulas, como deu o pastor Guilherme, o diácono Márcio, falando sobre essa questão da eleição na graça. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi disse que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em tropeço e em punição, que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre encurvados nas suas costas. Então até aqui o versículo 10, a questão que nós já falamos, né? Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos? Porque quando Paulo ele escreveu essa carta, aumentava cada dia mais o número de gentios aceitando a Jesus como Salvador. Cada dia mais aumentava o número de gentios aceitando Jesus. Ou seja, a princípio, o evangelho estava circunscrito à nação de Israel. Os primeiros cristãos eram judeus, nós podemos ver isso pelos apóstolos. Mas o tempo em que Paulo escreveu esta carta, o número de não-judeus que estavam se convertendo a Cristo era muito maior do que o de judeus. E a Bíblia que os cristãos usavam, naquela época a Bíblia judaica, ou seja, as escrituras do Antigo Testamento. Mas como nós podemos ver no livro de Atos, foi dada essa ordem, essa missão para que ganhássemos o mundo até os confins da terra. E essa missão estava sendo feita através dos gentios que estavam sendo salvos. E começou isso através de Pedro. Nós vemos que
na porta aos gentios foi aberta no episódio de Cornélio, que nós já falamos em outra aula também. Você pode acompanhar, procurar e ler em Atos capítulo 10, em que Deus diz que não rejeitou, ou seja, que santificou as outras nações também, para que o evangelho chegasse a ela, que não tornasse imundo aquilo que ele tornou santo para ele. E após o seu chamado, nós vemos que Paulo, ele começa a pregar além das fronteiras de Israel. Nós estamos preparando o caminho aqui para podermos introduzir aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa aula. O evangelho ele começa a alcançar as principais cidades do Império Romano, para nós contextualizarmos essa carta. As principais cidades do Império Romano, as capitais, elas foram alcançadas pelo evangelho. Enquanto o número de gentios, de cristãos gentios crescia, cada vez mais e mais, até por conta da perseguição que o evangelho foi avançando para outros lugares, o número de judeus eles continuavam a rejeitar o Messias, a promover perseguição contra os cristãos. Então esse era o cenário. O número de judeus, de não cristãos, de não judeus, estava aumentando cada vez mais, enquanto que os judeus continuavam a perseguir os cristãos, contra os cristãos. E nisso, a igreja de Roma, a igreja dos gentios, ou seja, aqueles gentios, gerou um sentimento de desprezo para com os judeus. Ou seja, eles se achavam, se Deus veio para a nação de Israel, eles desprezaram, e nós como gentios fomos recebidos, se achavam melhores do que os judeus, dizendo, nós somos melhores, pois Deus nos chamou para fazer parte do seu reino, e deixou os judeus para trás. Uma sensação de superioridade pairava entre os gentios cristãos. Esse era o sentimento que havia naquela igreja em Roma. E, ou seja, Israel era responsável por essa situação de rejeição. Quem era o responsável por isso? Ninguém mais, ninguém menos do que a própria nação de Israel, pois ele transformou a graça que foi dada a eles numa religião de obras. E nós vemos que o cerne dessa carta aos romanos é a justificação pela fé. Não é por méritos, não é por merecimento, mas é pela fé. É a graça de Deus que nos alcança. E os judeus transformaram essa graça de Deus numa religião por obras. E, ou seja, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça, achando que pelos seus méritos, pela sua justiça, conseguiriam alcançar a graça de Deus, conseguiam conquistar o que nós só conseguimos pela graça, pelo favor imerecido. E isso nós podemos ver que até o próprio Moisés, ele havia ensinado pela lei, antes de Cristo vir, que nós deveríamos crer com o coração e confessar com a boca. Esse é o principal caminho para nós recebermos a graça, crer com o nosso coração e confessarmos com a boca. Mas a religião de Israel era diferente. Então, por conta disso, por conta da perseguição, por conta de ter matado o Messias, eles foram rejeitados por Deus. E como nós falamos aqui, os capítulos 9, 10 e 11, ele abre um parêntese para tratar a respeito da sorte de Israel, do plano da salvação de Israel. Os capítulos 9 a 11 são chamados de parentéticos, ou seja, estão interligados entre si. E nós aprendemos com esses capítulos que Deus tem um plano especial para com Israel, e que a rejeição deles é apenas temporária, até se cumprir a plenitude dos gentios, quando todo Israel será salvo. Talvez são termos que a gente não está acostumado a ouvir, mas, ou seja, entenda bem, essa rejeição de Israel, ela é temporária. Isso aí tudo faz parte do plano de salvação de Deus para a humanidade, tanto de judeus como não judeus. Então ela é temporária até que se cumpra a plenitude dos gentios. Guarde também essa palavra aí. A plenitude dos gentios, ou seja, a rejeição judaica da justiça pela fé em Deus abriu espaço para um número muito grande de gentios a serem enxertados na árvore enraizada da antiga aliança com Abraão. Também veremos isso como nós fomos enxertados na raiz, ou seja, na oliveira verdadeira, que é o Senhor. E essa rejeição não deveria ser um objeto do orgulho dos gentios,
como era esse espírito que pairava na igreja de Roma, de se acharem melhores. Ou seja, e nós também aprenderemos com isso que a salvação não nos dá o direito de nos acharmos melhores do que os outros, mas devemos observar a bondade, veremos também isso aqui, e a severidade de Deus. Paulo também fala sobre isso nessa carta, ou seja, no capítulo 11, nós estaremos vendo mais à frente. Então, Paulo teve essa revelação divina acerca do plano de Deus para a salvação, para o futuro de Israel e também para o futuro dos gentios. Então, até aqui, Paulo revelou o plano divino da salvação e chegou à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo, para todos os que creem, sejam judeus ou gentios, né? Tem tratado da salvação em relação ao indivíduo. Até nós vemos durante toda essa carta falando sobre a salvação do indivíduo. Mas especificamente no texto que nós estaremos lendo, no capítulo que estaremos lendo, ele fala sobre essa relação de Israel como nação. Aí é diferente, é um contexto, um olhar diferente, o olhar de acordo com a revelação que ele teve de Deus. Ou seja, se eles foram, isso a pergunta veio, era pertinente naquela época, tanto é que ele buscou essa revelação para trazer. Se eles foram rejeitados como nação, o que será das promessas da restauração nacional no Antigo Testamento? Que nós sabemos que a promessa foi feita a Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, temos os patriarcas de Deus fazer para si um povo que seria o seu povo. E essa, ou seja, pensamos, se Deus rejeitou a nação de Israel, então todas aquelas promessas foram deixadas de lado, foram perdidas? Não, veremos aqui à frente. Se Israel é escolhido de Deus e que recebeu a sua palavra, as alianças, a lei, por que rejeitou como nação o seu Messias? Aí nós vemos por outro lado, se eles receberam as alianças, a lei, nação de Deus, por que eles rejeitaram o seu Messias? Talvez essa seja a sua dúvida, né? Será Israel restaurado ainda? Quais serão as atitudes dos cristãos para com ele, ou seja, para com Israel? Se os judeus, são perguntas que surgem e nós vamos por essas perguntas caminhando e trazendo essa revelação de Deus para nossas vidas. Se foram os judeus rejeitados como nação, o que será das suas promessas como restauração nacional? Será que estão descartadas como nação de Deus? Não esquecemos, é um ponto crucial, que o apóstolo Paulo ele vai falando aqui, no primeiro versículo, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Aqui ele já vai respondendo, o povo de Israel foi rejeitado? De maneira nenhuma, porque Paulo, ele fala, eu sou da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, estou inserido aqui, então de forma nenhuma essa nação, ou seja, o povo de Israel foi rejeitado. E o tema do capítulo 9, o versículo 30 até o 10, 21, fala sobre essa rejeição de Israel e é inteiramente por sua própria culpa. Por que Deus rejeitou Israel? Pela sua própria culpa. Mataram os profetas, mataram o Messias, perseguiram os apóstolos. Por sua própria culpa, ela foi rejeitada por Deus. Mas gravem bem isso. Essa rejeição da nação de Israel, ela não é total e nem é final. Foi rejeitado? Sim, não totalmente. E foi batido o martelo? Também não é total nem final. Não é total por quê? Como nós lemos aqui, que o apóstolo Paulo ele traz isso como exemplo que aconteceu com Elias. Ele diz aqui, porque há um remanescente da nação que é fiel a Deus, e a sua salvação é o penhor da salvação da nação inteira. Há um remanescente. Quantos, talvez você me perguntaria, Gilberto, eu não sei, só Deus sabe, quantos são esse remanescente? Mas existe um remanescente que está lá, que ele é o penhor da salvação da nação inteira. Então ela não é total, não existe uma rejeição, dizer que todo judeu está descartado do plano de Deus, não. Existe um remanescente até os dias de hoje. Ela é final? Não, porque uma vez completo o número de gentios,
dentro da igreja, que nós veremos também essa palavra, ou seja, esse termo chamado plenitude dos gentios. Quando alcançar essa plenitude dos gentios, Deus enviará o Redentor que levará a nação inteira à condição de bem-aventurança e glórias mileniais preditas pelos profetas. Então aprendemos que essa rejeição aconteceu por conta da própria nação de Israel. Deus o rejeitou totalmente? Não, porque ainda há um remanescente. Ela é final? Não, porque na plenitude dos gentios a nação de Israel será restaurada, não como nação, mas o povo, ou seja, esses escolhidos por Deus serão restaurados. E foi o texto que nós lemos, né? Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? O apóstolo Paulo falando, de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Paulo, ele buscou a sua descendência. Não, eu também faço parte desse povo. Então, Deus não tirou Israel, não foi rejeitado totalmente. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta, reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, guardem bem isso, segundo a eleição da graça, que até os dias de hoje existe esse remanescente. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. O que Israel buscava pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, ou seja, pelas suas forças, não alcançou. Pela sua manipulação, não alcançou. Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos. Aqueles que não fazem parte desse remanescente, eles estão com seus corações endurecidos, com seus olhos fechados, que nós vemos aqui, o texto fala, no versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Isso ainda continua. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam e fiquem para sempre curvadas as suas costas. Então vemos que o apóstolo Paulo era um conhecedor exímio do Antigo Testamento, da Bíblia, enfim, daquela época. E ele buscou textos de Elias e de Davi, o Salmo, que falando sobre essa forma que Deus escureceu os seus olhos, para que eles não vissem. Ou seja, isso aí tudo fazendo parte do plano de Deus, todo esse projeto de Deus para que a salvação chegasse até nós. E fala sobre esse Israel e esse remanescente. Alguns teólogos chamam a atenção para a importância que a doutrina de um remanescente possui dentro da cultura judaica. De fato, os profetas que se levantaram contra a apostasia, o formalismo religioso, acreditavam que Deus tinha uma reserva formada para aqueles que eram fiéis. E Paulo, que se considerava um dos remanescentes, cita o exemplo de Elias. Todos conhecem a história, que é o Elias, Jezabel, aquela rainha má, tinha instituído o culto a Baal em Israel. Havia dezenas, centenas de profetas que profetizavam para ela, e já havia instituído o baalismo naquele lugar em Israel, e buscava combater o culto a Jeová. E Elias, em determinado momento, né, de fraqueza, em momento de desespero, ele estava lá, pedindo até a morte, e ele falou, Senhor, só tem eu, todos foram mortos, e o Senhor fala para ele, Elias, não tem você, tem mais 7.000 lá que não se dobraram, tem mais 7.000 que não se curvaram a Baal.
E da mesma forma, esse remanescente, o apóstolo Paulo traz traz à memória esse episódio para dizer que nesse tempo também existe um remanescente. No tempo lá que Paulo escreveu aos Romanos e no tempo de hoje existe esse remanescente judeu, que é o cerne, é o penhor da salvação da nação de Israel. Então não devemos pensar que Deus rejeitou o seu povo completamente. Existe um remanescente que está lá. Ou seja, como nós falamos, Elias recebeu uma forte e pronta repreensão da parte de Deus. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então existe esse remanescente até hoje. Versículos de 1 a 9, né? Embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, as promessas de Deus referentes à sua redenção nacional não têm falhado. Porque dentro da nação há um remanescente, que fiel, que quando chegar o tempo da restauração completa de Israel, formará o núcleo da nova nação. Então vamos por partes. Deus rejeitou em parte a nação de Israel, mas existe um remanescente fiel lá que continua seguindo ao Senhor, ou seja, fiel às promessas de Deus para aquela nação. E quando chegar o tempo da restauração completa de Israel, formará o núcleo da nova nação. Revelações dadas por Deus ao apóstolo Paulo. E 3 razões eu gostaria de falar por que Paulo escreveu essa epístola, escreveu esse capítulo. Porque os judeus, eles queriam saber, apesar de terem uma grande parte ter sido rejeitada por Deus, os judeus queriam saber qual o destino espiritual de Israel. E esse assunto do destino espiritual dos judeus era do maior interesse do próprio apóstolo Paulo, porque ele se diz, eu sou judeu. Apesar dele se gloriar no seu ministério dirigido aos gentios, era do seu interesse que ao seu próprio povo gozasse as bênçãos do Evangelho. Apesar dele ser dirigido aos gentios, ele também queria saber qual era o futuro do seu povo, que o seu povo gozasse também essas bênçãos. Segunda razão, a questão das promessas de Deus a Israel e do seu destino espiritual levantava a questão da justiça de Deus. Não só Israel como nação, mas o futuro espiritual de Israel. Então, o apóstolo Paulo ele queria saber, trazer isso para o povo judeu. E se a salvação é apenas pela fé em Cristo, como se pode obter essa fé? Também era um questionamento. Por outro lado, se a salvação é para os judeus e gentios, o que é preciso fazer para crermos no Senhor Jesus e sermos salvos? E o apóstolo Paulo, ele traz isso. Embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, as suas promessas referentes à redenção nacional de Israel não têm falhado, pois dentro da nação há um remanescente fiel, que quando chegar o tempo da restauração completa de Israel, formará o núcleo da nova nação. Até lá, a rejeição de Israel é inteiramente por sua conta. Eles rejeitaram a Cristo, pensando que tinham sua salvação garantida devido à sua nacionalidade e ao seu respeito através da lei. Em Romanos 10, 21, olha o que o apóstolo Paulo falou. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha como é que era visto a nação de Israel pelo próprio Deus. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então os objetivos, mostrar a eleição de Israel dentro do plano de redenção, analisar o tropeço de Israel dentro do plano de redenção e explicar a restauração de Israel dentro do plano de redenção. Mostrar a eleição, o tropeço e a restauração. Então o processo foi esse. Todo esse processo, todo esse projeto, todo esse plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, para que nós, gentios, pudéssemos ser incluídos nesse plano
de salvação. A eleição de Israel, o tropeço de Israel, a restauração de Israel. Como é que nós estamos inseridos também nesse plano? E por quê? Como já falamos, que eles foram rejeitados. Porque os judeus, quase na sua totalidade, perseguiam os cristãos. Para nós contemporizarmos isso, contextualizarmos esse texto. Ou seja, os judeus quase na sua totalidade perseguiam os cristãos. E a pergunta que Paulo responde aqui é esta: terá porventura Deus rejeitado o seu povo? Ele começa a carta, esse capítulo dessa forma. Pelo fato de os judeus estarem perseguindo os cristãos, terem matado os profetas e tornado a vida dos apóstolos muito difícil. Seria isso uma evidência de que Deus rejeitou definitivamente os judeus? E Paulo mesmo responde aqui, de modo nenhum. Entendam, não rejeitou porque dentro da nação de Israel há um pequeno remanescente. Por exemplo, como nós já falamos, o próprio apóstolo Paulo. Ele diz: eu sou israelita, da tribo de Benjamim. E ele vai trazendo aqui exemplos que evidenciam que o povo de Israel não foi totalmente desprezado, rejeitado. Reservei, no versículo 4, reservei para mim 7.000 homens que não adoraram a Baal, e são muitos, e são meus adoradores. Ou seja, dentro daquela nação de Israel, daquele povo étnico, existia um verdadeiro Israel. Dentro daquela nação, que o Senhor sabia que existia ali, e Paulo ele foi revelado, como foi trazido para Elias, ele traz também para a igreja de Roma. E como ele fala aqui no capítulo, foi falado no capítulo 9, que existe um remanescente, segundo a eleição da graça, fazem parte dos desígnios de Deus. E esse remanescente é eleito por graça e não por mérito. Deus deu um espírito de entorpecimento à nação de Israel. Deu olhos para que não vissem e ouvidos para que não ouvissem, até o dia de hoje. É tremendo isso, né, irmãos? Versículo 9 diz assim: e Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Versículo 10: escureçam-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhe continuamente as costas. Ou seja, aconteceu pelo fato deles já terem essa predisposição, dessa malignidade deles. Deus endureceu o coração da nação de Israel. Se nós vemos como no episódio que aconteceu com o faraó, quando Moisés foi tirar o povo do Egito, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó. É da mesma forma como nós pegamos um barro molhado e uma cera e colocamos ao sol. O sol é um só, mas o barro ele vai endurecer e a cera vai derreter. Ou seja, o que vai fazer essa diferença em relação ao que receber é a sua predisposição, é a matéria que está recebendo isso. E esses que endureceram os corações, o coração, que tiveram seus olhos fechados, ficaram entorpecidos, é porque já tinham essa predisposição para esse mal dentro deles. Então, Deus não rejeitou os judeus, pois dentre eles há os que creem, como disse o apóstolo Paulo. Então, para nós, do versículo 1 ao versículo 10, nós falamos aqui: Deus rejeitou temporariamente o povo judeu. É uma rejeição temporária, não é total. Porque quando vier o tempo, a plenitude dos gentios, essa rejeição irá cessar. É por um tempo. E não foi totalmente. Por quê? Porque existe um remanescente naquele povo. Agora nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. A salvação anunciada aos gentios. Então eu pergunto: será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios. Pela transgressão do povo de Israel,
a salvação chegou a mim, chegou até você, chegou àqueles que não são do povo judeu, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios. Quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu estabelecimento, senão a vida entre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e você sendo oliveira brava, você, nós gentios, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, ou seja, não se glorie contra aqueles que foram rejeitados, os ramos verdadeiros, os ramos originais. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Nós, gentios, enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus, não somos nós que sustentamos a raiz, mas a raiz que nos sustenta. Não se glorie contra os ramos, mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Versículo 19. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Caso contrário, também você será cortado. Então, gentio, até nós fomos inseridos, fomos enxertados na oliveira verdadeira, se também errarmos, tomarmos um caminho errado, podemos ser cortados. Quanto mais nós, né? Se o próprio Israel, que era natural, foi cortado, nós que éramos ramos bravos, fomos ambuzeiros bravos, fomos enxertados, também podemos ser cortados. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, ou seja, a nação de Israel pode ser reenxertada na oliveira, que é o Senhor Jesus. Pois se foi cortado daquela que, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertada uma oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então está bem explicado aqui. O apóstolo Paulo ele traz essa analogia acerca do enxerto. Quem é agricultor sabe, quando tem uma planta, que uma frutífera, que é árvore frutífera, que ela não está produzindo, geralmente arranca-se aquela árvore e faz um enxerto de uma árvore boa naquela árvore ruim, ou vice-versa. Mas nesse caso aqui, nós, como zambujeiros bravos, éramos tratados dessa forma, porque nós não somos os filhos da promessa, nós somos enxertados no Senhor Jesus para que pudéssemos dar frutos. E foi isso que o apóstolo Paulo viu. Os judeus não estavam dando frutos, mas os gentios estamos dando frutos. E chegará um tempo que esses frutos, eu não sei qual será esse tempo, quando fala sobre a plenitude dos gentios, chegaram ao seu ápice, aí sim, Deus voltará para Israel e eles também serão reenxertados na oliveira, que é o Senhor Jesus. E nós fomos enxertados mediante a fé. E eles, judeus, por sua falta de fé no Senhor, eles foram quebrados. Convém que os gentios se comportem com humildade e esperança diante do mistério de Israel. É outro termo aqui que o apóstolo Paulo também fala sobre mistério, revelações. E, irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo era um mestre, era um doutor da lei,
tinha dupla nacionalidade, né? Tinha nacionalidade romana e judaica, e era um doutor da lei, e ele estudava muito, e ele falava sobre esse mistério, então ele lia muito o Antigo Testamento e tinha suas revelações, e esses mistérios que eram revelados para ele, assim como ele escreveu a 1 Coríntios capítulo 15, 51, que fala, né? Aí eis aqui vos digo o mistério, que na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num dado momento, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, ele fala sobre o arrebatamento, o mistério revelado a ele. Então, existem mistérios que foram revelados aos apóstolos, que foi dado por Deus a esses homens, para os dias de hoje, para nossas vidas. E se não tivesse sido revelados a eles, talvez até hoje nós não teríamos essa revelação. Então foi para aqueles tempos homens que receberam de Deus essa revelação, e por isso que eles eram apóstolos. Foi revelado a ele até o dia de hoje, talvez nós não saberíamos. E esse mistério ele fala: convém que os gentios se comportem com humildade e esperança diante do mistério de Israel. Revelação dada por Deus a ele. Se não fosse revelado a Paulo, né, talvez até o dia de hoje, nós não teríamos essa revelação. E Deus não abandonou Israel. Hoje, estamos, os gentios, o zambujeiro bravo que foi enxertado na oliveira verdadeira que é o Senhor. Vamos ler Isaías 60, 21, diz o seguinte: Israel é a oliveira que Deus plantou, todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra, serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Isaías 61, 3: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles se chamarão carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Ora, se as raízes e o tronco da árvore pertencem a Deus, também os ramos igualmente. Se as raízes e o tronco dessa árvore pertencem a Deus, que é o Senhor Jesus, os ramos também. Então, no versículo 17, nós vemos aqui que Paulo diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira braba, foste enxertado em meio deles, ramos quebrados são os judeus incrédulos, fora de Cristo, enquanto que os zambujeiros bravos enxertados são os gentios salvos. Se Deus cortou alguns do seu próprio povo por não terem crido, devemos ter cuidado e confiar na bondade de Deus e não na nossa. Em Cristo nos tornamos parte do Israel espiritual. E o grande problema de Israel era esse: eles não conseguiam entender que o plano de Deus de salvação incluía também os gentios. Mas nós já estávamos fazendo parte desse plano de Deus, estávamos na mente de Deus, desde da fundação do mundo. A eleição de Israel, o tropeço de Israel, a inserção dos gentios como zambujeiros bravos enxertados na oliveira, que é o Senhor Jesus. E Israel não conseguia entender isso. Tropeçaram ao não aceitarem a justiça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Então foi graças a esse tropeço, é o que Paulo argumenta aqui, que os gentios entraram como um enxerto no plano de salvação. Graças a essa queda de Israel, essa rejeição de Israel, nós entramos no plano de salvação. Os gentios, portanto, não deviam assumir uma posição de orgulho, mas de temor. Como já falei aqui, né? Se os ramos naturais foram retirados, quanto mais nós que fomos enxertados. Então, essa rejeição judaica da justiça pela fé em Deus abriu espaço para um número muito grande de gentios a serem enxertados na árvore enraizada, na antiga aliança de Deus com Abraão. Aleluia! Nós fomos enxertados nessa árvore.
E esta não deveria ser objeto de orgulho do gentio, mas de advertência. Nunca abandone o princípio da salvação pela graça através da fé. Então, nós vemos que Israel não foi rejeitado totalmente, foi parcialmente. Nós vemos que foi quebrada como a árvore, ou seja, o seu ramo foi quebrado e nós fomos enxertados na oliveira, que é o Senhor Jesus, a oliveira verdadeira. Que esse tempo, quando chegar a plenitude dos gentios, a nação de Israel será trazida de volta, ou seja, será restaurada. E nós entramos, através do tropeço de Israel, nós fazemos parte, entramos no plano de salvação do Senhor Jesus. Então, na próxima aula estaremos falando sobre a restauração de Israel, ou seja, a sua restauração futura, que vai do versículo 25 até o 36, estaremos lendo novamente, falando como que se cumprirá esse plano de Deus na nação de Israel, como eles serão reenxertados, como que essa plenitude dos gentios acontecerá para que Deus ele venha restaurar novamente a nação de Israel. Eu te convido a acompanhar a segunda parte dessa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, que traz ensinamentos grandiosos, esse mistério de Deus revelado à vida do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. Amém.